E aí, galera, bora falar do Cruzeiro versão 2025? O elenco do Cruzeiro é aquele tipo lanche de fast food, né? A propaganda parece incrível, na prática é só decepção. Quem tá adorando ver o Cruzeiro nessa má fase, já se inscreve no nosso canal para continuarmos trazendo vários vídeos para vocês. A gente vai trazer o vídeo aqui da Jovem Pan Esportes, a gente vai deixar o link na descrição. Bora pro vídeo. Quem também não deve estar satisfeito nem um pouco com todas as suas contratações, Mauro César Pereira, é o dono do Cruzeiro, né? O Pedrinho, eu acho até que faltou um pouco de tato para ele no futebol, porque quando você chuta muito balde, você mexe com todo o vestiário. Mas também pode ter um lado positivo. O cara chutou o balde, por quê? Porque o elenco não está tendo vergonha na cara. É um bando de jogador ganhando salário para muito mais de R$ 1 milhão, um bando de jogador consagrado, que o cara investiu pesado. Pode ter investido mal? Sim, e a gente sempre disse isso. A gente dizia, cara, ele está contratando jogadores caros que podem não render. Não foi o caso, da minha opinião, com o Gabigol, tá? Eu assumo o erro. Eu falei, com o Gabigol talvez eu contrataria. Por quê? Porque tem 28 anos, estava frustrado no Flamengo, puto, e podia ser uma motivação. Mas o Gabigol não entregou nada. Dudu entregou muito pouco. Cássio entregou muito pouco. O Wallace Volante entregou muito pouco. O Fagner entregou muito pouco. São muitos jogadores caríssimos, né? O Caio Jorge eu não posso dizer que eu não tenho acompanhado tanto, mas também um jogador caro que fez o gol aí de empate contra o São Paulo e que pode começar a barrar o Gabigol e não os dois jogarem juntos. Agora, o presidente chutou o balde, cansou. Ah, gastei tanto e não estão jogando nada, então vamos expor esses caras. E é claro que por ser o mais midiático, o mais marrento, o Gabigol é o que chama mais atenção. Até pela forma como ele saiu do Flamengo, né? Saiu do Flamengo. Graças a Deus ele saiu do Flamengo, né? Porque já tava no banco mais de ano, queria renovar com aumento. Foi um livramento pro Flamengo, né? Sendo ídolo para muitos, para outros se queimando completamente. 2 anos sem jogar nada, ainda teve ali aqueles 2 gols na final da Copa do Brasil para salvarem, em partes, uma despedida que seria muito constrangedora, depois de polêmicas, festas de Poderoso Chefão, sorrisinho para Dorival Júnior, camisa do Corinthians em churrasco, né? Não faltou polêmica para o Gabigol nessa saída do Flamengo. E aí, Mauro, pode ir para o banco agora do Cruzeiro, hein? Porque o treinador Leonardo Jardim romantizou que ele barrou o Gabigol, mas ele pode enganar quem não está de olho no futebol, quem não entende do vestiário em futebol. Ele tentou glamorizar, mas a verdade é que o Gabigol foi barrado, Mauro César Pereira, até porque o Vampeta disse aqui, ele falou que colocou outro jogador por transição, por causa de transição. Não teve transição nenhuma no jogo. O Vampeta fez essa observação, Mauro. Ele foi elegante ali, não quis atacar o jogador, mas já está na reserva. Aliás, está muito bem adaptado à reserva. Está sentado em banco de reserva já há uns 2 anos já. Então, não tem problema nenhum. Problema nenhum. O banco do Morumbi ele conhece bem. Ele sentou lá na final da Copa do Brasil, aí quando entrou, tropeçou na bola, lembra? Então, Gabriel, banco de reservas é um entrosamento perfeito. E o Mauro sempre fala isso, né? Sempre cita No caso esse do lance. Cruzeiro é muito claro. O dono do Cruzeiro, né, comprou o clube, aí ele procurou alguém no mercado para tocar o futebol. Aí ele foi buscar quem? O Alexandre Matos, que já passou por outros clubes importantes. E o Alexandre Matos montou o elenco. Ele não gostou do que aconteceu, percebeu que os jogadores contratados já não rendem tanto, muitos jogadores em baixa, e está insatisfeito com o trabalho do seu diretor. É isso. Agora, isso é muito comum, né? Mas não é só clube não, torcida, imprensa, é geral isso aí. Muitas vezes querem que achem jogadores, por exemplo, muita gente no Rio fala, o Arias foi um achado do Fluminense, o Roger Machado até que gostou dele e indicou. Sim, quando enfrentou. Exatamente, foi o Roger Machado. Aí o cara fala assim, Flamengo tem que achar um Arias. Tá bom, aí o Flamengo contrata o Juninho. 3 jogos, é bagre. É sim, entendeu? Isso é geral.
Não existe, estou dando só um exemplo, tá? Não existe muita paciência para você encontrar um jogador que possa render. Então se valoriza muito a grife. O Cruzeiro saiu contratando grifes, meio que fora de moda, essas grifes todas na reserva. E agora percebeu que não foram boas contratações. O técnico já fez seu diagnóstico, pelo jeito, viu que o elenco não é aquilo que se imaginava. Mas você vê o oba-oba que foi? Mais de 40 mil pessoas no estádio, discurso do dirigente, o Maurílio do Cruzeiro é o dono, tudo isso foi falado, foi dito. Então, aquela coisa de novo. Assista a TV do clube e as mídias do clube. Você vai ver tudo, no caso do Cruzeiro, tudo realmente azul, lindo, maravilhoso, tudo bonito. A realidade é outra, né? É uma realidade complicada, né, desse Cruzeiro que gastou muito e está entregando muito pouco. E você acha, Raí, que o Caio Jorge, entrando agora, assumindo essa vaga, fica difícil para o Gabigol retomar? Porque o Caio Jorge é um jovem talento, né? Já aproveitou aí, fez o gol contra o São Paulo. Parece que os dois não vão jogar juntos de novo. Isso só a sequência vai dizer, né? Porque eles vinham jogando, mesmo com o Leonardo Jardim, os dois estavam fazendo uma dupla de ataque, né? O Cruzeiro tem jogado nesse sistema com dois atacantes desde que o Leonardo Jardim chegou, com o Caio, Jorge e o Gabigol. E aí os outros, né, que tem variado um pouco mais. A dupla de meio campo vinha sendo o Lucas Romero e o Matheus Henrique. O Matheus Henrique teve uma lesão de ligamento, vai ficar 3 meses fora. E aí entrou o Lucas Silva na vaga dele no domingo. Do lado tem jogado o Wanderson, que é o jogador que o Cruzeiro contratou junto ao Inter, né, no começo da temporada também. E na direita estava jogando o Dudu. Jogou dessa vez o Matheus Pereira como titular, né? E o Christian, enfim. Ele fez uma outra composição aí para esse jogo. Eu acho que só a sequência vai dizer se o Gabigol vai virar de fato reserva ou não. Porque ele, repito, vinha sendo titular do Cruzeiro. Talvez isso tenha um pouco a ver também com um choque ali de gestão, talvez. Depois do jogo contra o Mushuk Runa, né? Que o Cruzeiro perdeu em casa. Contra um time bastante frágil, né? Um time quase semi-amador do futebol equatoriano. E a sequência de outros resultados ruins, né? Tinha perdido antes para o Inter e tinha perdido um outro confronto também da Sul-Americana contra o União. Então eram 3 derrotas consecutivas. Ganhou apertado ali na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive com um gol do Gabriel, né? Ele fez um gol de pênalti. No jogo contra o Muxuc fez um gol de pênalti também. Então, assim, só a sequência vai dizer se de fato ele vai virar reserva, né? Ou se foi uma questão mesmo de estratégia aí para esse jogo específico contra o São Paulo. Agora, fato é que tem muita gente devendo lá no Cruzeiro, né? Devendo futebol. Ele, Gabriel, Dudu também não tem jogado bem. Matheus Pereira, muito mal no domingo, entrou como titular. Ele que não vinha sendo titular e até tem um histórico de uma confusão, né, com o Leonardo Jardim, quando os dois trabalharam juntos lá no Al Hilal, discutiram uma vez e tal, e muita gente recordou isso, dizendo que ele não seria titular e não vinha sendo. Ganhou uma oportunidade no jogo contra o São Paulo e não foi tão bem assim. Então, acho que está mais na mão dos jogadores, né? E quando eles tiverem a oportunidade, a chance de jogar, de dar uma resposta, de ter uma atuação melhor. O Cruzeiro tem um jogo difícil nesse meio de semana, joga contra o Bahia, um jogo na quinta-feira, né? Hoje tem um jogo do Vasco, 8 jogos amanhã, na quinta-feira tem um jogo do Cruzeiro contra o Bahia. Então eles vão ter aí uma nova oportunidade de demonstrar uma melhora, de demonstrar algo que eles não vêm demonstrando com o Leonardo Jardim e no ano também, porque antes com o Diniz, o Cruzeiro também não estava jogando absolutamente nada. Então, para mim, está mais na mão de todos eles aí voltarem a jogar um bom futebol para terem a oportunidade de jogar no time titular de novo. Galera, eu pergunto para vocês, o que vocês acharam dessa situação do Cruzeiro? O Gabigol ainda tem salvação? Pedrinho pirou? Tô curioso para ver o que vocês acham. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Valeu e até o próximo react.